Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha, mais uma semana de aula, né? Vamos dar continuação a funções. Na última aula nós vimos que era um par ordenado e plano cartesiano. Par ordenado é uma dupla, né? E a gente conseguia representar ele geometricamente colocando no plano cartesiano, na verdade? E hoje nós vamos ver a noção intuitiva de função. O que é uma função? Para apresentar, eu vou estar colocando alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo, olha só. Em uma pista de ciclismo, tem marcações a cada 500 metros. Enquanto o ciclista treina para uma prova, o técnico anota seu desempenho. O resultado ele pode ser observado na tabela aqui abaixo. Então, olha só, o que está acontecendo, gente? O ciclista está parado. Ó, eu tenho aqui o instante, que é o tempo em minutos, e a distância que ele vai estar percorrendo em metros, tá? Então, o ciclista está parado, ele não saiu do lugar ainda. Então, quanto tempo ele andou? 0 minutos. Se ele está parado, ele já andou alguma distância? Não, 0, né? E aí, o que ele observou? Que o ciclista, ele estava andando, ó, em 1 minuto, ele andou quantos metros? 500, ó. Passado 2 minutos, ele andou quantos metros? 1.000 metros, né? Ele andou 500 mais 500. Em 3 minutos, ele andou 1.500. Ele andou 500 mais 500 mais 500. 4 minutos, 2.000 metros. 5 minutos, 2.500 metros. Então, o que está acontecendo? De acordo com o tempo, né? A cada minuto ele consegue andar 500 metros. E aí, eu quero saber o seguinte: nós temos aqui uma situação que depende da outra. Como assim, professora? Se eu perguntar quantos metros o ciclista vai andar? Quantos metros, gente? O que vocês conseguem me responder? Fala, depende. Depende do quê? Depende de quanto tempo ele vai conseguir andar. Porque nessa situação, ele tá a cada minuto, ele consegue andar 500 metros, não é verdade? Então, eu tenho uma situação que depende da outra. A distância que ele vai percorrer, que esse ciclista vai percorrer, ele depende da quantidade de tempo que ele está andando. Então, olha só, o que está acontecendo? Se eu andar 6 minutos, quanto que ele vai andar? Ele vai andar 6 vezes 500 metros, não é verdade? Ó, 4 vezes 500 metros, 2.000. Que a cada minuto ele andou 500 metros. Então, 6 minutos, 6 vezes 500 dá 3.000 metros, tá? Ok, mas e se eu quiser montar uma regra, uma fórmula matemática, que a gente chama como lei de formação? Então, o que isso quer dizer? Eu quero saber, em X tempo, um determinado tempo aqui, X, qualquer. Quando eu não sei de alguma coisa, a gente coloca X, né? Então, se eu não sei esse tempo, X, quanto que ele vai andar? Ele vai andar 500 vezes esse X. Olha só, gente, se ele andar 2 minutos, ele vai andar 2 vezes 500. Se ele andar 3 minutos, ele vai andar 3 vezes 500. E assim sucessivamente. Então, olha só, o instante, que é o tempo, ele é uma variável que ele é independente, ó, ele está livre, ó, ele está sozinho. A distância, ele é uma variável que depende do tempo, ó. Ele anda 500 metros por minuto, ó, dependendo do tempo, tá? Então, ó, a variável distância, ela depende da variável tempo. Por isso que elas estão juntinhas aqui, ó, tá? Pessoal, eu aqui coloquei esse símbolo aqui de multiplicação, esse pontinho, mas a gente não precisa colocar, tá? E essa daqui é dada a minha lei de formação. Isso a gente chama que é a nossa lei de formação. Então, o que a gente tem que perguntar?
o que depende de quê, né? O que está dependendo do quê? O tempo depende da distância ou a distância depende do tempo, né? Então, o instante ele é minha variável, nesse caso, minha variável independente, e minha distância, o instante, né? Minha variável independente, e a distância está sendo a variável dependente, que depende do instante. Então, ó, o que é uma função? A função nada mais é quando eu tenho uma situação que depende de outra. Ó, isso aqui a gente poderia chamar de conjunto. Eu tenho um conjunto de tempo, de instantes e um conjunto de distância. E aí, eu sei que um depende do outro. Então, um está em função do outro. Então, isso que é uma função, quando eu tenho uma situação que ela depende do resultado da outra. Eu só consigo dar uma resposta se eu souber o valor dela, tá? Então, olha só, o que eu coloquei aqui como lei de formação? Qual que é a distância que ele vai percorrer? Ó, coloquei D de distância aqui, tá? Ele vai percorrer uma distância D, que é igual a 500 metros vezes X. Mas quem que é o X? X é o meu tempo. Então, dependendo do tempo, por exemplo, se ele andar 10 minutos, aqui, ó. Então, vai ficar 500 vezes 10. 500 vezes 10, 5.000 metros, tá? E assim por diante. Então, função nada mais é quando eu tenho uma situação que depende da outra, tá bom? Vamos lá para mais um exemplinho, olha só. Uma barraca de praia, em Praia Grande, vende sucos naturais ao preço de R$ 3,50 o copo. Para não ter que fazer as contas o tempo todo, né, que é toda hora, então o proprietário da barraca ele montou essa tabela, ó, olha só. Número de copos e o preço por copo, ó. Se uma pessoa pedir um copo, vai ser R$ 3,50. Se uma pessoa pedir 2 copos de suco, vai ser R$ 7,00, ó, R$ 3,50 mais R$ 3,50. Se uma pessoa pedir 3 copos, aí vai fazer 3,50 vezes... 3 copos, então é 3 vezes 3,50, que vai dar 10,50. E assim sucessivamente. Ó, ele montou a tabelinha aqui até 10. 10 copos. Eu acho difícil alguém pedir mais do que 10 copos de suco, né, gente? Não sei que faz um grupo bem grande, né? Então, ó, a tabelinha vai até o 10. Eu que coloquei aqui, ó. E se pedir X copos? Quer dizer, primeiro, vamos ver quem que tá dependendo de quem. Quanto que eu vou pagar? Quanto que eu vou pagar, gente? Ué, professora, depende. Depende do quê? Depende de quantos copos de suco eu vou pegar. Opa! Então, ó, eu tenho uma situação que depende da outra. Ó, quem que tá dependendo? O quanto eu vou pagar depende do quanto de suco que eu vou beber. Tudo bem? Então, se eu tomar 6 copos, eu vou pagar R$ 21. Se eu tomar 2 copos, eu vou tomar R$ 7. Então, dependendo da quantidade de sucos de copo que eu vou pegar, é um valor que eu vou pagar, não é mesmo? Então, olha só, eu tenho minha variável dependente, que é o preço, ele depende do valor, da quantidade de copos, né, de suco que eu for pegar. Então, olha só, se eu for montar uma lei de formação, uma regra matemática para essa situação, então, a cada copo vai aumentar R$3. Então, eu vou fazer, ó, 9 copos de suco. Quanto que vai ficar? Vai ficar 9 vezes R$3,50. E se eu pedir X copos? Vai ficar R$3,50 vezes X. Ó, lembrando que eu posso omitir essa multiplicação aqui. Tá bom, pessoal? Então, função nada mais é que isso, gente. Uma situação que depende da outra. Por exemplo, num posto de gasolina ou uma loja de roupa, né? Então, tudo é uma função, né? Por exemplo, eu vou no posto de gasolina e vou abastecer meu carro. Na situação que tá hoje em dia, né? Dificilmente a pessoa enche o tanque. Normalmente já vai com dinheiro contado, né? Por exemplo, se eu souber quanto que eu vou pagar, ó, coloca R$50 para mim. Então, se eu colocar R$50, então
você consegue, a gente vai fazer a conta de quantos litros vai colocar, porque eu só vou pôr R$50. Agora, se você for parar para pensar, nessa situação do posto de gasolina, qual situação depende de quem? O valor depende da quantidade de litros que eu for colocar ou o litro, a quantidade de litro que depende do valor que eu vou pagar? Igual eu falei dessa situação, se eu chegar com R$50, eu já consigo saber quantos de litro eu vou pôr. Mas normalmente é o contrário. A regra, né? Quem que depende de quem? O valor, ele depende da quantidade de gasolina que eu vou colocar, de combustível. Quanto que eu vou pagar? Depende de quanto vai caber no tanque do carro, entendeu? Depende do quanto que eu andei, depende do quanto que vai caber ainda, né? Então, quando tem uma situação que depende de outra, isso é uma função, porque eu tenho uma função, uma situação que está em função da outra, tá? Eu coloquei em formato de exemplo, agora vamos para a parte teórica. Vamos lá, noção intuitiva de função. Então, o que é uma função? Uma função nada mais é que uma regra, que ela vai relacionar dois conjuntos, né? Ou duas grandezas quaisquer. E assim, o conceito de função é uma relação que ela associa a cada elemento de um conjunto numérico um único elemento de um outro conjunto numérico. Olha só, como eu disse, isso aqui eu posso chamar de um conjunto. O número de copo é um conjunto, o preço é um conjunto. Para cada valor aqui, ó, que eu pegar nesse conjunto, eu vou ter uma situação aqui relacionada com ela. Por exemplo, se eu pegar 4 copos de suco, uma pessoa vai pagar R$14 e a outra pessoa vai pagar R$20, pegando 4 copos. Só se o cara fizer conta errada. Porque se você pegar 4 copos, você só vai ter um valor para pagar. Vocês conseguiram visualizar isso? Ó, se eu pegar 4 copos, eu vou pagar R$14. Então, como duas pessoas diferentes, as duas pegarem 4 copos, uma pagar 14 e a outra pagar 20. Então, eu não consigo, com 4 copos, cobrar 2 valores, ou a pessoa está cobrando de forma errada, né? Então, cada valor desse relaciona com uma situação do outro, tá? É isso que ele tá falando aqui, ó. É uma regra, tá? Uma regrinha. E então a função nada mais é que isso, ela vai estar sempre se relacionando duas situações. É uma situação que está dependendo de outra, está em função de outra. E essa regra, ela também é conhecida como a lei de formação. E os elementos desse conjunto são chamados variáveis. Então vamos lá, voltar. Olha só. Isso daqui é a lei de formação, tá? Que é a regra, tá bom? A regrinha da função. E as variáveis, ó, isso aqui é uma variável, ó, variável dependente, variável independente. Eu chamei o preço, ó, o número de copo de X, e aí chamei o valor que ele vai pagar de Y. Então, são duas variáveis. Isso aqui são os elementos da minha função, tá bom? Então, a gente continua falando de conjuntos, de elemento, tá? A gente só tem que saber associar e relacionar o conteúdo que nós já vimos no que a gente tá vendo agora. Tudo bem? Tá bom, pessoal? Olha só. Vamos fazer a representação algébrica, que é essa situação que nós já fizemos, ó. E essa representação aqui, que é a lei de formação, que é a fórmula matemática, ela é a minha representação algébrica. Vamos lá, ó. A representação algébrica da função. A representação algébrica de uma função, ela é uma fórmula matemática que vai relacionar, ela vai estar falando como eu vou estar relacionando esses dois conjuntos. Então, essa relação, a gente vai representar ela dessa forma aqui, ó. Eu posso colocar f de x. Essa é a tradicional. Por quê, gente? Porque eu tenho uma situação que está em função de outra, olha só, tá? O f de x, ele é a mesma coisa que o y, ele vai ser o apelido do y, tá? De agora em diante, o f de x é o apelido do y. O que ele quer dizer? Que o y, ó,
isso daqui tá assim, y é igual a 2x, quer dizer, então y, qual que é o valor do y, gente? Depende do valor do x. Se o x for 1, o y vai valer quanto? 2 vezes 1, 2. E se o x for 2, o y vai valer quanto? 4. Ó, vocês estão vendo que o y tá variando? Ele vai variando o valor de acordo que eu vou mudando o x. Então, o y está dependendo, ó, do valor do x, do valor que eu vou atribuir para o meu x. Se eu atribuir o valor 5, 5 vezes 2, meu y vai ser 10. Então, ó, eu tenho uma outra forma de chamar o y. Eu vou chamar o y de uma função em relação ao x. Quer dizer, o y está dependendo do x. Por isso que a gente coloca esse f de x. Tudo bem, gente? Então, f de x nada mais é que o apelido para o y. E é uma situação que... eu estou representando uma situação que depende da outra. Tudo bem? A representação através do diagrama. Olha só. Isso aqui a gente faz quando tem pouco elemento, né, gente? Porque se for muito grande, não é viável a gente fazer dessa forma. Então, olha só, vamos pegar aquele exemplo anterior, ó. F de x é igual a 2x. Eu vou atribuir os seguintes valores para x, ó, 1, 2 e 3. Se eu colocar o 1 aqui no lugar do x, ó, no lugar do x eu vou colocar 1. Então, vai ficar, ó, f de x é igual a 2x. Se f de 1, olha só, gente, o que está acontecendo? Eu não estou atribuindo 1 para o x, então onde tiver x eu vou colocar 1, ó. Então, vai ficar f de 1 é igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Outra situação, ó, isso aqui não implica nisso, tá, gente? Esse aqui são situações diferentes, F1, F2, tá? Isso aqui não implica o outro. E se eu atribuir o 2 para o x, quanto que vai ficar a minha situação, ó? Eu vou colocar 2 aqui no lugar do x, vai ficar f de 2 é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, ó, quando o meu x for 2, o meu f de x vale quanto? 4. Mas f de x é o valor de quem? Do y. Então, o y vale 4. Agora, se eu colocar o meu x valendo 3, vai fazer 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, olha só, eu substituí o 3 onde tinha x, ó. Onde tinha x, eu coloquei 3. f de 3 é igual a 2 vezes 3, tá? Pessoal, então, o que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter dois conjuntos, né? Eu tenho um conjunto, que é esse primeiro conjunto, e o segundo conjunto. O primeiro conjunto é os valores que eu vou estar atribuindo. Esse aqui são os valores de x, ó. O x, 1, 2 e 3, tá? Ó, esses são os valores de x. E aqui, esse segundo conjunto é o resultado, é o y, né? Ou o f de x, ó. E vocês estão vendo, ó, quando o x for 1, o resultado é 2. Então, o 1 ele vai se relacionar com 2. Quando o x for 2, o y vai ser 4. O 2 está se relacionando com 4. E quando o x for 3, desculpa, gente. O meu y é 6. Então, o 3 está se relacionando com 6, o 2 está se relacionando com 4 e o 1 está se relacionando com 2. Então, a função também é a forma como eles vão se relacionar, tá? E como ele vai se relacionar? Matematicamente, a gente vai fazer as continhas para saber isso, tá bom? Então, agora nós vamos dar nomes para esses conjuntos, tá, gente? Esse primeiro conjunto vai ter um nome e esse segundo conjunto também vai ter um nome, que vai ser domínio e imagem. Então, olha só, o que é o domínio? O domínio é esse primeiro conjunto aqui, ó. Ele é chamado assim porque ele contém números que dominam os seus possíveis resultados da função. Como assim? Ó, lembra? Se eu perguntar qual é o valor do y, vai depender do valor do x. Então, ó, esse aqui é o domínio, ó, que está dominando o valor. Esse primeiro conjunto, ele que vai indicar qual vai ser o valor que vai estar lá, né? Por isso que ele é como é uma forma de falar, tá, gente? Que ele domina os possíveis valores, os possíveis resultados da minha função. Tudo bem? Então, esse primeiro conjunto aqui, ó, sempre vai ser o conjunto do domínio, tá? Então, peraí.
Se esse primeiro conjunto são os valores de x, então eu concluo que o domínio são os valores que correspondem aos valores do x. Exatamente, tá? E este segundo conjunto aqui, ó, eu não coloquei ele aqui, mas esse segundo conjunto vai se chamar contra o domínio. E esses valores que eles vão estar se relacionando, que é a imagem. Pensa assim, ó, para cada valor que eu atribuir aqui do meu domínio, eu vou ter um reflexo dele. Ó, o 1 ele vai refletir no 2, o 2 vai refletir no 4 e o 3 vai refletir no 6. Ó. Ele é chamado de imagem, é a imagem do domínio. Ó, o que é a imagem? Ele é um conjunto, né, que contém elementos que variam de acordo com a variação dos elementos do domínio. Então, ó, de acordo que eu for mudando o valor do meu domínio, a minha imagem vai se alterando. Então, ó, esse segundo conjunto, ele é composto por imagens das variáveis independentes. Essa variável aqui é independente, né? O x é independente. Então, uma vez que todo esse conjunto é apenas um resultado de cada elemento do primeiro conjunto, avaliado na lei de formação da função. Pessoal, parece bem complexo, mas não é. Vamos resumir. Domínio. Domínio é o primeiro conjunto, então vai ser os valores de x. Ele que vai dominar, ele que vai fazer com que esse valor aqui vai variar. Então, se aqui fosse 4, qual o valor que seria a imagem dele? Se o domínio for 4, qual vai ser a imagem associada a esse 4? Como eu tô pegando, ó, 2 vezes o x, então vai ficar 2 vezes o 4, que vai dar 8. Então, a imagem dele seria o 8. Tudo bem? É isso, tá, pessoal? Não é nada complicado. Nós vamos fazer umas atividadezinhas para estar fixando melhor essa ideia. Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal.